A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, eu estou aqui para mais um vídeo com a palavra do Senhor para a tua edificação, para o teu ensinamento e crescimento. Que você possa tirar aqueles 10 minutinhos que eu sempre falo aqui para se edificar, para ver o que Deus tem para falar com você. Quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra de Deus, é Ele quem fala com você. Então vamos escutar o que Deus tem para falar conosco hoje? A palavra que eu separei está aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Vamos até aqui. Então vamos lá, esmiuçar a palavra do Senhor, para ter um bom entendimento, um melhor entendimento. Por isso tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ouvem a palavra, ouvem as pregações, vão toda semana, quase todos os dias para a igreja, mas não lembram de nada. Passou uma semana, a pessoa já esqueceu da palavra de Deus, já esqueceu do que foi dito, não lembra, não pratica, porque a palavra não ficou guardada no teu coração. Quando você vai lá e você presta bem atenção na palavra de Deus, ela entra como uma espada de 2 gumes no teu coração, na tua mente, você não esquece mais. Mas quando você ouve, só por ouvir, por ventos de emoções, passa uma semana e você já vai esquecer dessa palavra. Então, o importante não é você só ouvir, ser ouvintes da palavra. O mais importante é você estudar, procurar entender ela, detalhe por detalhe. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos lá. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, preste atenção, Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então preste atenção, Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele não estava distante, ele não tinha deixado de ler a palavra de Deus, ele não tinha ali deixado de falar com Deus, conjecturando a palavra do Senhor. Porque há muitas pessoas que quando são levadas para o deserto, tem muito julgamento, né? Julgamento de si mesmo e julgamento de outras pessoas. Quando as pessoas estão passando pelo deserto, muitos apontam o dedo e falam assim, como os amigos de Jó, né? Falam, ah lá, ó, deve estar em pecado, deve estar fazendo coisa errada, por isso que Deus levou a pessoa lá para o deserto. E isso não é verdade. Jesus nos mostra isso aqui. Ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto. Mas vamos lá continuar. Deixa eu virar aqui minha página, grudou um pouquinho. Esse é o versículo 1 que nós lemos. Aí o versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Tem algumas pessoas que pensam assim, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e aí veio o diabo e começou a tentar ele, falando, olha, se você é filho de Deus, que você vai lá e transforme essas pedras em pães. Isso não é verdade. Jesus, ele foi levado, e assim que ele foi levado para o deserto, ele já começou a ser tentado pelo diabo. Não foi nos últimos instantes ali que ele começou a ser tentado, que o diabo começou a incitar ele para fazer aquelas coisas ao contrário da palavra de Deus. A partir do momento que ele entrou ali no deserto, ele já foi tentado pelo diabo. E ele estava o quê quando ele foi para lá? Cheio do Espírito Santo. Então não se esqueça disso. Por mais que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, por mais que você esteja ali lendo a palavra de Deus, jejuando, orando, mesmo assim, você vai ser tentado pelo diabo. Isso quem diz é a palavra do Senhor. Mas nós temos o grande exemplo aqui, olha, Jesus Cristo, ele foi tentado 40 dias, mas a palavra continua. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. Então, naqueles dias que ele estava sendo tentado, outra lição aí, ó, que Jesus nos dá.
Nos dias em que ele estava sendo tentado pelo diabo, ele jejuou. Ele não comeu nada, não bebeu nada. Há pessoas que estão sendo afrontadas pelo diabo, mas que estavam com o Espírito Santo ou estão com o Espírito Santo de Deus e foram levados pelo Espírito para o deserto. E estão sendo tentadas. Então fica aí todas as lições de hoje para você, para a tua vida. Você está no deserto. Quem disse que é o diabo que te levou lá para o deserto para te tentar? Quem diz que foi o inimigo que te colocou lá no deserto, nesse deserto aí que você está passando? Muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para esse deserto, para ser tentado pelo diabo. E não é tentado 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque há pessoas que são tentadas 2 dias, 3 dias, está passando por uma tentação, um deserto durante uma semana e já está desesperado e falando, olha, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, eu não sou uma boa filha, eu não sou um bom filho, eu não tenho feito as coisas direito, por isso Deus não está mais comigo. Isso não é verdade. Olha o exemplo aqui de Jesus. Ele tinha o Espírito Santo, ele estava com o Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim foi levado para o deserto. Ele era o próprio Deus. A palavra vai dizer que ele era 100% homem, mas 100% Deus. Mas mesmo assim, e o Filho unigênito de Deus, mas mesmo assim ele foi levado pelo deserto. Por quê? Porque ele precisava. Porque ele precisava provar para Deus que ele era um filho amado, que ele era um filho fiel? Claro que não. Isso aconteceu com Jesus para ele te dar como exemplo. Porque a Bíblia não diz que nós temos que seguir as pisaduras de Jesus? Então, se Jesus não estivesse passado por tudo isso, como que nós seguiríamos ele? Que exemplo que nós iríamos ter dele? Então, Deus deixou esse exemplo para você, que mesmo você tendo o Espírito Santo de Deus, você que de repente não está passando para o deserto, mas fica olhando a vida lá, ó, do teu irmão, do teu amigo, e fica julgando e falando, olha, ele deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa de errado, deve ter se desviado dos caminhos do Senhor, por isso está aí, ó, passando desemprego, por isso que está passando a dificuldade de desemprego, por isso que a mulher foi embora de casa, por isso que os filhos, né, se rebelaram e fugiram de casa. Não é isso, não. Mesmo nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser levados para o deserto e vamos ser tentados pelo diabo, entendeu? E não é 1 dia, não é 2 dias, não é 3 dias. Jesus foi tentado 40 dias. E nessa hora, o que você tem que fazer? Pegar a palavra do Senhor, fixar ela no teu coração, colocar ela em prova, né? Colocar ela na prova mesmo, pegar e falar, olha, é isso que acontece, é desse jeito que eu vou continuar servindo a Deus, porque eu tenho exemplo, eu sei que isso iria acontecer, eu sei que isso é do normal mesmo, porque nós estamos aqui para ser provados e aprovados pelo Senhor. Por quê? Porque o que nós estamos aqui para receber é muito maior. Nós não estamos aqui nessa vida para prosperar aqui nessa vida e ficar nessa vida para o resto, né, dos nossos dias. Não, nós estamos aqui para ser provados e aprovados, para andar em ruas de ouro, morar em um lugar onde as nossas vestes vão ser diferentes, aonde nós vamos ser transfigurados como anjos, aonde nós vamos herdar a vida eterna. Então isso daqui, tudo que você está vivendo, que você está passando é passageiro e você precisa passar pela prova dando glória a Deus como Jesus aqui. Olha para Jesus, olha para o exemplo que ele nos deu, ele nem precisava passar por tudo isso, ele não precisava ser aprovado por Deus, porque ele já desceu aqui na terra como o Filho unigênito de Deus para salvar a nossa vida, para nos dar a chance da eternidade. Então ele não precisava passar por tudo isso, ele só passou para deixar para você como exemplo, para você fazer a mesma coisa do que ele. Tá passando pelo deserto, tá passando por perseguição,
tá desempregado, tá faltando as coisas dentro da tua casa, mulher abandonou, o marido foi embora com outra, os filhos estão rebeldes, você não sabe nem o que fazer mais, né? Você queria coisas para servir a Deus e não tá acontecendo na tua vida. Calma, você está no deserto e no deserto não é para desistir, não é para você ouvir a voz do diabo que está aqui te tentando, que está falando absurdo, que está falando que Deus te abandonou, que você não é fiel a Deus, que você não fez as coisas direito. Deus sonda o teu coração, Deus sabe do teu esforço, Deus não está aqui para ficar apontando o dedo para os teus erros só não, entendeu? Deus, ele corrige os filhos que ele ama. É claro que ele sempre vai mostrar para você aonde você está sendo falho, para você melhorar. Mas Deus, ele também olha as tuas qualidades. Deus também, ele vê a sua força, o teu esforço que você faz para sair, para se desviar dos caminhos do mal. Deus, ele vê o quanto você vai lá e se afasta de ímpios, se afasta das coisas do mundo. Deus, ele não só olha coisas ruins, não, como o diabo está tentando colocar no teu pensamento. Isso daí é só tentação do diabo para você no deserto. Quando nós estamos no deserto, aí é que o diabo ele quer tentar mesmo, aí é que ele quer perturbar, aí é que ele quer fazer de tudo para você ir lá e mostrar para Deus que Deus não é tão importante assim na tua vida, que é só ele ir lá e dar uns tapinha, entendeu? Em você, né? É só ele te provar um pouquinho mais, dar umas chicotadinha na sua carne, que você vai lá e se desvia dos caminhos dele. Você abandona a igreja, deixa de tomar santa ceia, deixa de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, deixa de orar, deixa de jejuar, começa a murmurar. Não! Para agora! Para agora. Deus, ele quer você fiel. Ele quer que você saiba que mesmo você estando no deserto, ele é contigo. Coloque neste momento tudo em prática, aquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor, e passe por esse momento de deserto dando glórias a Deus. Passe nesse momento, entendeu? E seja aprovado. Mostre para Deus que mesmo na fartura ou na escassez, ele é o seu Deus. Que mesmo você na felicidade ou na tristeza, você serve a ele, você vai continuar glorificando o nome dele. Mesmo ele te tirando tudo, como já falou, entendeu? Que ele te deu tudo e ele tem o direito de tomar tudo. Mesmo assim, você vai ser fiel a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, lembre-se, neste mundo nós teremos aflições. Vai aqui no finalzinho dele, do versículo, né? Onde está aqui, no versículo 13, que vai dizer assim, ó. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então preste atenção, nesse mundo você vai continuar tendo aflição, nesse mundo você vai continuar sendo tentado pelo diabo, mas vai de você se a tentação vai ser aquele sofrimento horrível, aquela tempestade num copo d'água, ou se simplesmente vai ser só uma provação de Deus para a tua vida e você ser ainda mais glorificado, mais exaltado por Deus, para que Deus mostre você como exemplo e fale, olha, meu filho, minha filha, reta diante dos olhos do Senhor, passou pelo deserto, foi tentado pelo diabo, mas honrou o meu nome, honrou a minha palavra, me deu orgulho de pai. Então preste atenção, é você que vai determinar se tudo isso que você está passando é um problema muito grande, onde você vai ser destruído, ou se você vai olhar para tudo isso e vai falar, não, é Deus que está fazendo tudo isso. E lembre-se, toda a tentação e toda a aprovação que Deus permite na sua vida é para te dar uma recompensa depois. Olhe para a vida de Jesus. Hoje está sentado à destra, à direita de nosso Pai. Olha como ele foi honrado, conhecido como o segundo, ou melhor, é o segundo após Deus, né? Porque ele também é conhecido como Deus. Ele é o filho
primogênito, o primeiro filho de Deus, né? Olha o que Jesus alcançou, e você também pode alcançar as bênçãos de Jesus. Você é co-herdeiro dele, então você pode alcançar essas bênçãos também. Isso depende de como você vai lidar com a situação na hora da provação. Então, seja provado, porque todos nós somos provados por Deus, mas seja principalmente aprovado na hora desse deserto, na hora dessa tentação. Lembre-se, Deus é contigo. Não ouça a voz do diabo, que vai ficar ali, ó, como ele ficou com Jesus. Entendeu? Ai, faz isso, faz aquilo. Olha, se Deus é isso, se Deus é na tua vida, então por quê? As tentações do diabo, né? As palavras do diabo se Deus é Deus mesmo e ele é na tua vida, por que tá passando por isso? Por que ele tá te deixando assim? É porque você não é merecedor, é porque você é isso, é porque você é aquilo. E vem as falsas acusações do diabo, que é mentiroso e enganador. Não escute mais a voz do diabo. Jejue, faça como Jesus. Jejue nesse momento para que o diabo fuja de você. Amém? Que Deus te abençoe. Fale agora com Deus, ore, fale com Ele. Ele quer ouvir a tua voz. Se você parou de falar com Deus por causa desse deserto, volte agora. Deus está te chamando, Ele está dizendo, olha, eu sou contigo. Isso é normal, o que você está passando. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Lembre-se disso. Passe logo por essa prova, seja logo aprovado para vir o tempo de felicidade e de paz. Que Deus seja na tua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.